Capítulo 41. Apenas tente. Lambert cortou Li Yalin quando se inclinou para desmascarar o agente. Para o alarme, o homem não tinha rosto, ou melhor, ele não tinha características faciais. O que é isso? Li Yao ficou horrorizado. Eles procederam para desmascarar os 9 homens restantes, e eles eram todos sem rosto. De repente, uma mudança ocorreu no primeiro homem que Anxiao pediu para desmascarar. Quando a marca de uma aranha negra apareceu lentamente em seu rosto, características faciais também começaram a se formar, e logo ficou claro que ela se parecia exatamente com o rosto da aranha negra. Em seguida, as feridas nessa pessoa começaram a se curar e, depois de um tempo, as pálpebras desse cadáver começaram a se mexer. Explodir seus cérebros. Anxiao instruiu com firmeza. Lambert disparou sem hesitação. Eles começaram a ouvir Anxiao e repetir o mesmo procedimento um por um em qualquer homem sem rosto em que os mesmos sinais aparecessem. Li Yalin e Li Yao ficaram completamente chocados com o que estava acontecendo, mas suprimiram suas dúvidas e executaram as instruções de Anxiao. Embora eles não tivessem ideia de como Anxiao sabia do segredo de Black Spider, ele, sem dúvida, conhecia suas coisas. Quando havia apenas um homem sem rosto, Anxiao os impediu. Não o mate. Apenas o aleijar. Quando a marca da aranha negra e do rosto da aranha negra se formou completamente no homem sem rosto, ele abriu os olhos horrorizado e gritou, como todos vocês conhecem meus superpoderes. O nome de sua habilidade era Parasitic Copy. Permitiu-lhe criar uma cópia sem rosto de si mesmo após um certo período de tempo. A cópia não possuía inteligência e só podia operar e seguir instruções simples dentro de um raio fixo de si mesmo. Cada cópia que Black Spider tinha era como uma vida extra, e ele poderia reencarnar indefinidamente enquanto uma cópia ainda existisse. Dessa maneira, ele era virtualmente imortal. Embora essa habilidade não tenha nenhum uso ofensivo direto, o que ela fez foi alterar a própria forma de vida de Black Spider e libertá-lo das restrições de carne e sangue, transformando-o em uma força de consciência que poderia residir em qualquer de suas cópias. Enquanto existisse uma cópia, ele era invencível. Era o seu maior segredo, e aquele que ele nunca divulgaria para ninguém. Como alguém poderia ter percebido Anxiao riu ao ver o rosto estupefato e horrorizado de Black Spider na comida? Se tivesse sido algum outro mini-chefe, ele poderia não ter sido capaz de recordar suas habilidades, mas o Black Spider tinha sido uma dor de cabeça para inúmeros jogadores no jogo, então ele deixou uma impressão duradoura. No momento, a Black Spider na verdade não dominou seu poder, tornando-se o momento perfeito para lidar com ele. No entanto, foi uma superpotência com potencial extremamente alto. Quem sabe o que alguém que tinha dominado seria capaz? Nem mesmo Anxiao sabia, como Black Spider morreu no início do jogo. Bem, não tão cedo, é claro. Como ele morreu. O poder da aranha negra pode ter sido complicado de lidar, mas ainda havia maneiras de lidar com isso. Desde que ele havia transcendido carne para se tornar puramente alma, alguém poderia simplesmente danificar sua alma diretamente para aleijar suas asas. Ainda assim, super-humanos com habilidades prejudiciais à alma eram muito poucos no Galaxy, então a maioria dos jogadores permanecia incapaz de matá-lo facilmente. Foi por isso que ele foi considerado um dos chefes mais difíceis de matar na versão 1.0. E, claro, o Aranha Negra se considerou assim também, até que ele conheceu Ila. De todas as classes, Spers eram os que possuíam todo tipo de habilidades extraordinárias. Ao contrário das outras 4 classes sobre-humanas, os Spers só precisavam consumir drogas para despertar genes, em vez de aprender o conhecimento para destravar suas habilidades. Cada personagem do Galaxy recebeu uma chance de pegar o gene que desperta a droga, e se ele falhar, esse personagem nunca poderá mudar de classe para se tornar um Sper novamente. A taxa de sucesso dependeria do tipo de gene que desperta o medicamento usado e, como você deve ter adivinhado, esse era realmente um recurso de pagamento para vencer. Até mesmo o gene de menor grau que desperta a drogas chegou a $398, e o Elixir de despertar gene ultra perfeito da Eluche, a droga desperta, com a maior taxa de sucesso, valeu mais de $5.000, apesar de ter apenas 18%. Taxa de sucesso sem garantias. Foi realmente um spinner de dinheiro para a empresa do jogo. Anteriormente, Anxiao também havia tentado mudar para um Esper. Infelizmente, o único resultado que ele chegou foi que os jogadores de Esper eram todos podres de ricos.
Aranha Negra rapidamente se acalmou e ameaçou. Eu tenho cópias ilimitadas. Mesmo se você destruir este corpo, você não será capaz de me matar. Marque minhas palavras. Eu definitivamente vou te caçar para o resto de suas vidas. Lambert estava prestes a levantar a arma quando Anxiao apressadamente parou. Siga minhas instruções. Como Li Yalin ouviu Anxiao, ela de repente começou a agir alto e onisciente como ela respondeu a Black Spider. Cópias ilimitadas. Pare de tentar assustar as pessoas. Você pode ter no máximo 50 corpos. Além dos 10 a que os outros estão espalhados pelo globo. Os olhos de Aranha Negra se arregalaram com incredulidade. Descobrir a natureza de seus poderes era uma coisa, mas realmente conhecer tal informação secreta. Como essa mente do possível Aranha Negra estava correndo. Alguém sabe tudo sobre meus poderes. Quem? Quem poderia ser? Poderia ser um Esper que pode ler mentes. Li Yalin continuou, enquanto não matarmos essa cópia, poderemos prendê-lo o tempo que quisermos. O rosto de Aranha Negra mudou, e ele imediatamente tentou morder sua própria língua para evitar seu destino iminente. Infelizmente, Lambert foi um passo mais rápido e conseguiu contê-lo. Incapaz de acabar com sua própria vida, Black Spider só podia olhar com ódio a Li Yalin. Neste momento, o trio tinha as mesmas questões em mente. Quem exatamente é Anxiao? Por que a Divisão 13 trata a sua identidade com tal sigilo? Como ele possui tal informação secreta? Uma equipe de limpeza logo chegou para colocar uma camisa de força sobre Black Spider e levá-lo de volta. Ao mesmo tempo, Anxiao, que estava relaxando na base distante, recebeu uma notificação de conclusão da missão. Você completou a missão E-Class, Black Spider, ganhando 5.000 de experiência. Você cumpriu a condição secreta, pegue o Black Spider em Alive, ganhando 40.000 de experiência ou um Soul Stabilizer. O estabilizador de almas teve o efeito de aumentar a resistência espiritual, concedendo ao usuário imunidade aos ataques mentais e espirituais. Foi um equipamento particularmente útil contra usuários mágicos. Como não havia magos ou médiums em Aquamarine, o Soul Stabilizer não era muito útil para Anxiao por enquanto, então ele naturalmente selecionou a recompensa mais prática de 40.000 de experiência. E quanto a Ila, você pergunta. Isso ainda estaria pensando muito à frente. Não é mal de todo. Anxiao sorriu para si mesmo. O trio finalmente chegou de volta ao QG das operações secretas. Li Yalin correu para o quarto e perguntou a Anxiao com olhos arregalados e curiosos, como você sabia que o Black Spider era um super-humano? Anxiao riu enigmaticamente. Eu vou te dizer por $1 milhão, ele ofereceu, frustrando Li Yalin. Tudo bem. Ah, certo, o que vamos fazer com ele? Li Yao balançou a cabeça. Ouvi dizer que os superiores querem mandá-lo para a Ilha da Porta da Morte e prendê-lo para sempre. A Deats do Orisland era uma prisão de segurança máxima que as 6 nações estabeleceram juntas. Ele estava localizado no meio de um oceano, tornando impossível escapar. Apenas aqueles que as 6 nações consideravam mais perigosos eram enviados para indivíduos tacanhos, senhores da guerra do exército dos andarilhos e outras figuras importantes. Deats do Orisland foi assim chamado como uma sentença para a ilha foi essencialmente uma sentença de morte, exceto o que foi piorada, na verdade, seria uma fuga. Anxiao ficou satisfeito com o arranjo, já que não havia outra maneira de impedi-lo de vir atrás deles por vingança. No final do dia, a primeira operação da equipe foi um sucesso perfeito, e depois de arrumar tudo, todos voltaram para casa. Anxiao também estava prestes a sair quando, de repente, Feng Jun se aproximou dele com um olhar preocupado. Assuntos internos querem lhe fazer algumas perguntas. Eu não provei minha confiabilidade? Perguntou Anxiao. O Departamento de Assuntos Internos apelou para um segundo interrogatório. Como está dentro da razão para eles fazerem isso, os superiores não objetaram. Como você sabe, sua identidade anterior é um assunto delicado. Os superiores são divididos em 2 em questão de si mesmo, acrescentou suavemente. Enquanto departamentos como inteligência e logística pensam que um relacionamento amigável é mais benéfico, os radicais liderados por assuntos internos pensam o contrário. Anxiao suspirou. Onde há pessoas, haverá conflito. Nos assuntos internos, Anxiao teve sua altura e peso levados novamente antes de ser levado a uma sala de interrogatório, onde um único investigador o aguardava. Nome: Anxiao. Gênero: fêmea.
As veias na têmpora do investigador estavam salientes. Era 30. Não, quero dizer 31. Bang. O investigador bateu a mesa. Pare de fazer papel de bobo. Por quê? Perguntar todas essas coisas inúteis. Podemos ir direto ao ponto. Continue. Relações familiares. O investigador continuou com os dentes cerrados. Eu sou um órfão. Nenhum parente. Onde você nasceu? MT. Buzou. Bobagem. Não encontramos nenhum registro do seu nascimento. Vá perguntar ao seu superior. Anchial respondeu claramente. Obviamente, os superiores não divulgariam as informações de Anchial a um membro normal da equipe. Esse interrogatório era simplesmente a ideia do Departamento de Assuntos Internos de dar-lhe um aviso. O investigador estava recebendo instruções através de seu fone de ouvido, e ele reprimiu sua raiva para prosseguir com a avaliação psicológica. O investigador deu a Anchial uma série de cenários hipotéticos para ele dizer o que faria em cada um deles. Anchial, no entanto, não cooperou e deu respostas aleatórias. Finalmente, o interrogatório terminou. Quando o investigador lacrou a informação compilada em um envelope, ele disse friamente a Anchial: o Departamento de Assuntos Internos está sempre observando você. Reze para que não encontremos nada em você. Então você quer dizer que você atualmente não tem nada, e não pode tomar qualquer ação contra mim? Insultou Anchial. Antes de sair do quarto em alto astral. O rosto do investigador escureceu instantaneamente, e suas mãos tremiam de fúria quando ele apertou o envelope. Capítulo 42. No caminho de volta ao workshop, Anchial pensou em como iniciar seus negócios na Divisão 13. A primeira coisa que ele precisaria fazer era divulgar seu nome. Puxando seu telefone, ele ligou para Li Yalin para pedir sua ajuda. Depois de alguma negociação, ela concordou em ajudá-lo na condição de um desconto vitalício de 20%. No entanto, ainda havia um problema: que o workshop não estava bem equipado para os planos de Anchial, então ele não seria capaz de realizar a produção em massa. Depois de pensar sobre as coisas, ele decidiu que não tinha escolha a não ser falar diretamente com Lu Qian. Irmã Qian, eu tenho algo a dizer. Lu Qian estremeceu. Era inevitável o tempo todo, pensou ela, mas agora estou mentalmente preparada. Há algo que eu quero dizer a você, continuou Anchial. Na verdade, de repente, Lu Qian se virou para ele e se curvou resolutamente. Desculpe, mas eu tenho que te rejeitar. Por favor, não me entenda mal, você é uma boa pessoa. A atmosfera instantaneamente endureceu. As pálpebras de Anchial se contorceram. Embora ele na verdade não tivesse nenhuma intenção de cortejá-la, ser rejeitado dessa maneira ainda deixava um gosto ruim em sua boca. Você entendeu mal. Eu só quero recolocar a oficina e instalar uma sala de trabalho independente para meu próprio uso. Meu amigo me emprestou dinheiro. O que você acha? É como uma pequena atualização. Lu Qian deu uma partida começou a corar. Ela sentiu como se estivesse prestes a morrer de vergonha. Ok, tudo bem. Eu concordo, ela respondeu antes de subir as escadas. Ah! Isso foi tão embaraçoso. Anchial revirou os olhos. Ele suspeitava que ela provavelmente nem ouvira claramente. Anchial elaborou uma proposta para seus upgrades e a repassou para Feng Jun para aprová-la pelos superiores. Como a Divisão 13 valorizava Anchial altamente, e foi um pedido perfeitamente razoável, foi imediatamente aprovado, e os trabalhadores da construção logo chegaram à oficina. 2 dias depois, havia agora uma nova mini-oficina ao lado do prédio principal. Como a Divisão 13 pagou por ela, seria mais correto dizer que Anchial estava tomando emprestado, e sob seu pedido, eles também construíram um espaço subterrâneo, para sua conveniência. Nos próximos dias, Anchial recebeu muitas ordens para faca retrátil. Embora todos os seus clientes fossem agentes da Divisão 13, Anchial preferiu não se encontrar com nenhum deles diretamente, apenas no caso. Ele preferiu confiar em Li Yalin para atuar como intermediário. Os materiais foram enviados diretamente para a oficina de Anchial, e ele criou dúzias de facas retráteis nos próximos dias, ganhando bastante experiência, algumas das quais ele usou para aumentar a afinidade mecânica ao mais alto nível, ganhando assim outro ponto de talento. De volta à Divisão 13, a equipe de Li Yalin adquiriu um mecânico chamado Anchial Andi que ele estava aberto a ordens particulares espalhadas como um incêndio. Como resultado, a quantidade de pedidos que ele recebeu disparou, e Anchial se viu pouco capaz de atender à demanda. No entanto,
Graças a isso, ele foi capaz de ganhar toneladas de experiência a cada dia. Ao contrário de sua vida anterior, não havia concorrentes, então Anxiao tinha todo o mercado para si mesmo. Anxiao só pretendia receber ordens tanto para faca retrátil quanto para pólvora de alto explosivo, mas abriu uma exceção para fabricar um braço mecha-leves para Li Yalin. Enquanto a faca retrátil estava realmente vendendo como panquecas quentes, Anxiao sabia que sua popularidade logo iria fracassar. Afinal, a maioria das pessoas só estava comprando por sua novidade. Além disso, como seu design não era realmente tão complexo, não seria estranho que imitações e produtos similares aparecessem em um futuro próximo. Como tal, Xiao tinha planejado o tempo todo para usá-lo apenas para ganhar um dinheirinho rápido. Comparativamente, a pólvora de alto explosivo tinha um potencial mais promissor. Não só era barato, era extremamente útil, e sendo um consumível, os clientes continuariam retornando para mais. Além disso, ao contrário da faca retrátil, pólvora de alto explosivo não seria facilmente reproduzida. Assim que a tampa da bala fosse aberta, a pólvora reagiria com o ar para entrar em combustão e não deixaria vestígios. Era essencialmente impossível fabricar sem as plantas e o processo de fabricação da tecnologia atual do planeta. Anxiao usava o dinheiro que ganhava da faca retrátil todos os dias para comprar grandes quantidades de materiais para fazer pólvora de alto explosivo. Ele só planejava empurrá-lo para o mercado depois de acumular um estoque. Um dia, quando o velho Lu e o homem alto estavam tendo uma de suas sessões de xadrez, Anxiao viu o velho alto e se aproximou dele. "A prótese é boa de usar?" Ele perguntou, sorrindo. "Nada mal." O homem alto riu e arregaçou a manga. O braço protético foi equipado com uma camada de pele artificial, fazendo com que parecesse extremamente realista. "Contanto que você goste. Se precisar de manutenção, fique à vontade para vir até mim." O homem alto acenou com a cabeça e perguntou, "Eu ouvi do Lu que você se juntou à Divisão 13. "Sim, eu fiz." "Que jovem promissor. Faça o seu melhor para o país." Ele aplaudiu. Anxiao sorriu interiormente. O homem alto não sabia que ele sabia quem ele era. Trabalhar para a Divisão 13 não era um segredo enorme para se manter. Afinal, a divisão tinha uma capa. Pessoas comuns tinham ouvido falar de uma Divisão 13, mas eles simplesmente sabiam como uma empresa. Enquanto conversavam, Anxiao se perguntou quando o homem alto e velhinho ficaria limpo com ele e se ele deveria ficar surpreso quando o fizesse. De repente, Feng Jun entrou na oficina com pressa e disse a Anxiao com uma expressão grave, "Vamos sair para uma conversa." Como zelador de Anxiao, Feng Jun sempre mantinha uma pequena equipe em torno do complexo para monitorar a oficina, principalmente para ficar de olho em qualquer agente da organização germinal. Quando eles saíram, o homem alto e velho se perguntou o que havia acontecido. "O departamento de pesquisa está de olho em você." Anxiao estreitou os olhos. "O que você quer dizer?" "O departamento de pesquisa tem a tarefa de inventar novas armas e equipamentos. Eles têm o poder de realizar avaliações de risco em qualquer equipamento que utilizamos. Usando a alegação de que sua faca retrátil é perigosa de usar, eles estão exigindo que você distribua as plantas. Eles têm o direito de fazê-lo, os outros departamentos são incapazes de interferir, então eles querem minhas plantas." "Avaliação de risco? Que piada." Anxiao bufou friamente. Se ele lhes entregasse as plantas para a faca retrátil, eles imediatamente começariam a produção em massa dela. Feng Jun começou a esclarecer Anxiao sobre o conflito interno na Divisão 13. O Departamento de Pesquisa e Assuntos Internos estavam ambos do lado dos linhaduros essencialmente hostis a L. Como o Departamento de Pesquisa não produziu muitos resultados nos últimos anos, seu orçamento foi continuamente reduzido a cada ano. Na Divisão 13, a posição deles era ainda menor do que a do Departamento de Logística, motivo pelo qual eles estavam agora visando as plantas de Anxiao. Eles estavam realmente desesperados. "E se eu recusar? Você estará na lista negra deles, e isso refletirá no seu registro. O bom é que você não é um agente comum, e a divisão valoriza muito sua inteligência, então isso não deve lhe causar muitos problemas. Afinal, a pesquisa e departamento não pode realmente forçar você devido à sua posição. Então tudo bem. Eu não vou dar-lhes as plantas", disse Anxiao enquanto balançava a cabeça. Feng Jun riu amargamente. Ele veio sabendo que Anxiao provavelmente recusaria.
Embora a faca retrátil acabasse sendo saturada no mercado, ainda estava ganhando muito por enquanto. Naturalmente, Anchial não desistiria disso. O homem alto e alto ligou para alguém da divisão 13. Quando soube do que havia acontecido, seu rosto escureceu. Um monte de imbecis gananciosos. Tudo o que eles fazem é um absurdo. O fato de Anchial ter conseguido estabelecer um relacionamento amigável com a divisão 13 era algo em que o homem alto e alto desempenhara um grande papel. Agora, porém, havia pessoas dentro da própria divisão que estavam minando desajeitadamente seus esforços. E se Anchial se tornasse avesso à divisão e decidisse fazer as malas e sair? Então, todos os seus pensamentos e esforços teriam sido em vão. O fel deles. Capítulo 43. Inacreditável. Li Alin ficou enfurecida ao saber do enredo do departamento de pesquisa, principalmente porque estava preocupada com o desconto de 20%. Este é o jogo dos altos, disse Liao. Não podemos fazer nada sobre isso. É melhor se livrar do chefe do departamento de pesquisa, sugeriu Lambert enquanto polia suas adagas. Liao deu um começo. Tio. Não diga esse tipo de coisa. Bem, isso parece ser uma maneira de resolver as coisas, murmurou Liao em pensamento profundo, enviando Liao à beira das lágrimas. Mesmo que vocês não queiram viver, eu ainda quero viver. Ele pensou para si mesmo. Embora Anchial só tenha se juntado a eles alguns dias atrás, após a operação da Aranha Negra, o trio aceitou totalmente como seu companheiro. Naturalmente, eles ficaram descontentes ao ouvir sobre sua situação. Por que não pedir sua opinião diretamente? Perguntou Liao. Seu endereço é secreto e seu telefone está sempre desligado. Fez uma careta Liao. Quem sabe onde ele poderia estar? Então, o que devemos fazer? Como podemos apenas vê-lo sofrer nas mãos do departamento de pesquisa? Espere, interrompeu-se abruptamente Lambert. Passos podiam ser ouvidos e, alguns segundos depois, uma mulher apareceu na porta. Ei, Lin, ouvi dizer que seu novo companheiro de equipe é um grande encrenqueiro. A mulher era de cabelos curtos e uma beleza por si mesma. No entanto, sua voz era irônica, e ela olhou para o trio de forma antagônica enquanto se apoiava na porta com os braços cruzados. A pele da mulher era extremamente justa e seus lábios eram extremamente vermelhos, como se fossem as pétalas de uma rosa. Ela possuía um temperamento de paquera e, embora fosse alta, a força de sua aura não parecia empalidecer contra a de Liao. Embora Liao fosse inquestionavelmente mais bonita, a mulher era, sem dúvida, mais uma vira-cabeça que ela. O rosto de Liao imediatamente escureceu ao vê-la. Vichensu, ela rosnou com os dentes cerrados. Você está procurando uma briga? Disse sorriu, provocativamente. Se você usar. Disse e Liao eram bem conhecidos por serem odiados rivais. O sangue ruim entre eles poderia ser traçado desde quando eram discípulos de um dojo em sua infância. Enquanto Jisoo sempre se destacou em cada um dos seus testes e lutas, o desempenho de Liao foi sempre mediano, e ela sempre foi facilmente derrotada por ela. Mesmo até hoje, Liao às vezes se lembrava do jeito que ela fingia na frente de todos e agia de forma gentil com ela, apesar de detestarem um ao outro. Enquanto todos elogiam Jisoo e oferecem sua orientação, as conversas de Liao com seu mestre sempre terminam em poucas frases, e ele sempre pedia para ela seguir o exemplo de Jisoo. Recordar esses eventos sempre amorteceu o humor de Liao. Seu mestre, essencialmente a tratava como um cachorro abandonado na chuva. Os dois acabariam por se juntar à divisão 13, mas apenas para a história se repetir. Jisoo sempre superou a equipe de Liao, e sua equipe se tornou as das operações secretas. O que Liao mais odiava era como Jisoo frequentemente aparecia para zombar dela, e da maneira como ela chamava de Lin. Cadela. Desde quando nos aproximamos. Jisoo obviamente estava fazendo isso de propósito e, embora Liao soubesse disso, isso ainda lhe dava nos nervos. Jisoo riu baixinho. Ouvi dizer que vocês têm uma nova adição, então eu vim especialmente para procurá-lo. Onde ele está? Ele não pode ter ido se esconder, certo? Ele não está aqui, respondeu Liao com frieza. Dá-o fora. Parece que eu fiz uma viagem perdida, mas acho que é compreensível, já que ele está ocupado sendo destruído pelo departamento de pesquisa. Liao olhou para ela. Apresse-se se perca. Como sem coração. Jisoo fez beicinho.
Somos namorados de infância, afinal de contas. Ela lançou um olhar para Liao antes de sair. Liao já estava frustrada, mas quando ela se virou para ver Liao toda intoxicada, sua raiva aumentou. Ela se levantou abruptamente para pegar Liao pelo colarinho. Essa mulher linda ao seu lado não é suficiente, ela gritou. Por que você está olhando para aquela bichinha? Bebemos, gaguejou Liao. Ela sorriu para mim. É melhor você me dar uma boa resposta. Ela é mais bonita ou sou eu? Ela perguntou ameaçadoramente. Por alguma razão, Liao ainda teve que pensar um pouco antes de responder. Eu acho que a irmã Sussu é mais gentil do que você. Liao. Eu acho que seu cérebro precisa de algum ajuste. Suplex avalanche reverso quebra-ponte. Enquanto Lambert bebia casualmente o copo de água na mão, ele pegou o telefone para fazer uma ligação. Procure um médico especialista em ossos, de preferência. O departamento de pesquisa esperava que An Xiao recusasse suas exigências. Para a mecânica, as plantas eram como sua linha de vida. Eles não se importavam com o ganho pessoal de An Xiao, ou melhor, era de se esperar, já que os linhaduros eram hostis a ele desde o começo. Aos olhos deles, dar a An Xiao a chance de cooperar era um movimento suave, e ele deveria ter sido trancado e controlado em seu lugar. Por outro lado, os conservadores pensavam exatamente o contrário. Eles estavam dispostos a dar a An Xiao o benefício da dúvida, pois ele parecia confiável e cooperativo. Por que causar inquietação e animosidade em relação a um simples projeto de equipamento iniciante? E se ele não tivesse medo de tortura? A Divisão 13 já havia tentado todos os tipos de métodos em membros germinal capturados antes, mas a tortura raramente funcionava, e 9 em 10 dariam informações falsas que eram prejudiciais em vez de benéficas. Além disso, An Xiao era um caso verdadeiramente único. Como tal, os conservadores também ficaram indignados com a pressão que os linhaduros tentavam colocar em An Xiao. Eles os viam como um bando de peidos velhos e desatualizados. Os tempos haviam mudado e o talento estava em alta demanda. A Divisão 13 deveria estar lhe dando tesouros, sem pressioná-lo. Não havia outros mecânicos na divisão também. Roubar o trabalho de An Xiao iria refletir mal na divisão. Que ano foi? Toda a conversa sobre lealdade e o que não serviria apenas para afugentar prospectos e talentos buscando refúgio. Não esqueça que as 6 nações foram as principais culpadas pela destruição de todos os outros países. Não seria surpreendente se esses talentos estrangeiros se rebelassem. Infelizmente, como a Divisão 13 era extremamente compartimentada, apenas os altos oficiais podiam interferir nas ações do departamento de pesquisa, mas pareciam apenas estar interessados em continuar observando por enquanto. O departamento de pesquisa estava oferecendo grandes quantias em dinheiro para os agentes das facas, retráteis que haviam comprado de An Xiao, o que todo mundo viu como um movimento baixo. Como a maioria dos agentes não sabia do status especial de An Xiao, a maioria achava que não era razoável intimidar um mecânico comum, e decidiram não enrolar as facas. Fazê-lo também seria, em certo sentido, desrespeitoso com o An Xiao. No entanto, ainda havia alguns que os entregaram pelo dinheiro. Korat foi o primeiro agente a fazer um acordo com o departamento de pesquisa. Pediu $30.000 a mais do que a oferta de abertura e o departamento de pesquisa cedeu. Seu raciocínio era simples, simplesmente valeria o dinheiro. Enquanto a maioria dos agentes mantinha sua moral, ele riu deles por serem tolos para deixar passar a oportunidade. É apenas um pequeno mecânico de qualquer maneira, quem se importa? Espere até que o departamento de pesquisa produza em massa, se você realmente quiser. No departamento de pesquisa, Lu Xuan e o secretário-chefe examinavam a faca retrátil. Lu Xuan, você pode reproduzi-lo. Capítulo 44 Pedaço de bolo. Essa coisa nem é bem feita, além disso, não é criptografada. Então eu vou deixar para você. Se você pode descobrir as plantas, eu vou puxá-lo para o nosso departamento. Claro, sua posição será maior. Os olhos de Lu Xuan se iluminaram. Desde o seu desastre sobre o braço mecha, ele começou a sentir que não tinha futuro em logística. Se ele pudesse ganhar o favor dos superiores novamente, ele definitivamente seria capaz de superar o maldito An Xiao. De volta ao workshop, An Xiao havia se mudado para o novo prédio por conveniência. O arranjo trouxe um alívio para Lu Qian, já que as coisas ainda estavam difíceis entre os dois. O vapor quente jorrou quando An Xiao
Vestindo um terno resistente ao calor, abriu a tampa do forno. Ele passou a usar um par de pinças de ferro para pegar um pedaço de metal incandescente por dentro. Por enquanto, havia duas opções disponíveis para Anchial para fazer as facas retráteis ou carimbar. Embora ambos os métodos tivessem suas próprias vantagens, o último permitia a produção em massa com uma taxa de sucesso mais alta, de modo que Anchial a favoreceu. O ponto de venda da faca retrátil era sua ocultabilidade. Como a praticidade era mais importante do que a qualidade do artesanato, Anchial não se deu ao trabalho de colocar muitos detalhes para produzi-los. As chapas de metal que ele usou para estampar eram fornecidas pela Divisão 13, então eram de primeira qualidade. Anchial polir a chapa de metal com um spray químico antes de colocá-la no forno. Depois de tirá-la do forno, ele o colocou sob a máquina de estampagem. Claro, ele ainda tinha que realizar mais alguns passos antes que as facas estivessem completas. Cada faca retrátil deu a ele 100 a 200 de experiência, e o nível do projeto em si foi aumentado para ele ver. 2, dando ao produto final uma qualidade ligeiramente superior. Quando ele terminou, Anchial saiu do terno resistente ao calor e enxugou o suor da testa. Depois de examinar as facas recém-feitas, ele começou a trabalhar em algumas ordens de oficina. No meio do caminho, o telefone de Anchial tocou. Ele pegou o telefone para ver que era Li Yalin. Algo ruim aconteceu. Todos os agentes querem cancelar seus pedidos. O que aconteceu? Anchial ficou chocado com a notícia. O departamento de pesquisa fez a engenharia reversa da faca retrátil e eles anunciaram que vão continuar a produção em massa muito em breve e disponibilizá-la para todos. Embora todos pudessem ver como o departamento de pesquisa estava sendo descaradamente desavergonhado, uma vez que eles seriam fornecidos com facas retráteis gratuitas, era natural que eles quisessem cancelar suas encomendas com o Anchial. A lucratividade da faca retrátil tinha seguido seu curso. Anchial sentou-se em pensamento profundo. Ele não esperava que o departamento de pesquisa fosse tão descarado. Embora Anchial já soubesse que algo assim aconteceria, ele não esperava que eles agissem tão rápido. Embora desistir voluntariamente dos planos lhe daria alguma reputação de facção, ele não seria capaz de ganhar nenhuma experiência. Em qualquer caso, eles estavam colocando um dente em Anchial planos para ficar mais forte. Anchial pegou o seu telefone para fazer uma ligação para Feng Jun. Eu suponho que você já ouviu falar? Ele perguntou em voz baixa. Feng Jun suspirou. O departamento de pesquisa é realmente demais. Os autos ainda nem lhes deram permissão, e eles já vazaram que vão produzir em massa faca retrátil. Anchial franziu a testa. Preencha-me com os detalhes. Feng Jun começou a contar a Anchial sobre Korat e Lu Xuan. O departamento de pesquisa deu uma declaração oficial. Ainda não. O rosto de Anchial ficou sombrio. Parece que o departamento de pesquisa nem pretendia dar uma explicação. Como o departamento de pesquisa ousou agir era uma coisa, mas os superiores definitivamente entendiam exatamente o que estava acontecendo. Anchial especulou que a razão pela qual eles não haviam concedido ou negado a permissão do departamento de pesquisa ainda era testar como ele reagiria. Se ele deixasse o departamento de pesquisa pisá-lo, poderia ser a luz verde para eles pararem de brincar legal com ele. Claro, essa foi uma linha extrema de pensamento. O Top Bronze definitivamente não vai ficar do lado de nenhuma facção. Enquanto eu não levar as coisas longe demais, eles terão que agir de acordo e me compensar. Um pensamento de repente ocorreu a Anchial. Esta poderia ser minha chance de obter conhecimento de avanço. No entanto, como o conhecimento de avanço era altamente secreto, não seria tão simples apenas mencioná-lo casualmente. Um plano começou a se formular na mente de Anchial. Me roubar em plena luz do dia. Eu vou te ensinar tudo que eu não sou tão fácil de intimidar. No departamento de pesquisa e... Bem feito, bem feito. O chefe de departamento do departamento de pesquisa estava cheio de elogios por Lu Xuan. Lu Xuan sorriu abertamente, mas na verdade estava reprimindo seu deleite. O chefe do departamento pensa muito em você. Já solicitamos todas as informações e documentos necessários do departamento de logística. Você já pode ser contado como nossa equipe. E a promoção? O chefe do departamento instruiu especificamente que você conduzirá sua própria equipe. Sua autorização também será aumentada. Mantenha o bom trabalho e não haverá nada com que se preocupar. O sorriso de Lu Xuan se alagou.
Ouvi dizer que Anxiao é altamente valorizado pelos superiores. Haverá algum problema? Ele perguntou. Relaxe, eu tenho informações privilegiadas. Não há nada que ele possa fazer. Capítulo 45. As notícias do conflito entre o Departamento de Pesquisa e Anxiao se espalharam pela Divisão 13 como um incêndio. Como todos pensavam que Anxiao era um mecânico comum, o resultado parecia óbvio. Nos dias que se seguiram, Anxiao não mostrou sinais de ação, então ficou claro que ele tinha, como esperado, decidido engoli-lo. No entanto, ainda permanecia um mistério a respeito de por que o Departamento de Pesquisa escolheria tanto um membro normal da equipe. Li Yalin também sofreu com o incidente devido ao seu envolvimento com o Anxiao, e enquanto ela continuava tentando chamar Anxiao para falar com ele, a linha sempre falhava. É claro que Anxiao não deixaria as coisas terminarem assim. Embora ele ainda não tivesse se mudado, isso acontecia porque seus preparativos não estavam completos. Anxiao já tinha feito cerca de US$100 mil com a venda das facas retráteis, das quais os US$30 mil foram usadas para comprar materiais para a pistola de alto explosivo. Nos últimos dias, ele usou outros US$30 mil de materiais para fazer um enorme lote de facas retráteis no total. Isso deve ser o suficiente. Anxiao acabara de completar a 100ª faca e foi procurar uma caixa para guardá-los antes de sair da Divisão 13. Como a ameaça da guerra se aproximava, as armas eram fortemente regulamentadas nas 6 nações. Na verdade, era ilegal para civis possuir algum, e foi por isso que Anxiao se livrou de suas armas antes de entrar na cidade. No entanto, havia traficantes de armas ilegais situados em todas as 6 nações. Fornecedores neutros como esses foram implementados no Galaxy como uma forma de os jogadores adquirirem equipamentos e informações enquanto realizavam missões de infiltração e assassinato em nações inimigas. Naturalmente, Anxiao sabia exatamente onde esses fornecedores estavam localizados. Anxiao estava indo para o Distrito 8 para procurar um traficante de armas chamado Machiu-Si. Machiu-Si era um agente da Fabian Company, uma potência global no mercado de armas do que vendia de tudo, de armas a jatos. Sob a mesa, eles fizeram negócios com as 6 nações e com o exército revolucionário. Anxiao facilmente encontrou Machiu-Si, que estava mais do que feliz em entretê-lo quando Anxiao abriu o caixote de facas retráteis antes dele e começou a explicar seu uso. Machiu-Si era experiente no mercado negro, então ele reconheceu instantaneamente o valor da faca retrátil. Enquanto as armas convencionais não eram muito lucrativas, a ocultabilidade e o elemento de surpresa da faca retrátil seriam definitivamente favorecidos por muitos. Anxiao expressou seu desejo de vender a caixa inteira. Você pode fornecê-los a longo prazo? Perguntou Machiu-Si. Anxiao riu. Você estaria interessado no projeto? Os olhos de Machiu-Si se arregalaram. As plantas eram itens extremamente importantes para a mecânica. Eles essencialmente deram a seus donos o monopólio sobre suas invenções. Era extremamente raro que um mecânico oferecesse para vender uma de suas plantas, então Machiu-Si não estava apenas chocado, mas muito feliz. Como ele era um vendedor veterano, no entanto, ele suprimiu a excitação que fervia por dentro. Diga o seu preço, ele perguntou casualmente. Há uma centena aqui. 5 mil cada, e eu vou vender o projeto para 1 milhão. Machiu-Si ofegou levemente. 5 mil cada. 1 milhão para o projeto. Apenas me roube, você vai? Nenhuma negociação. Anxiao estava confiante de que Machiu-Si concordaria com seus termos. Machiu-Si franziu a testa, mas depois de um tempo de contemplação, ele cedeu. Combinado. Ser capaz de obter o projeto era uma chance muito lucrativa de perder. Como os bancos de cada uma das 6 nações não estavam conectados uns aos outros, o web banking escuro era o principal método de transação no submundo. Não só era acessível em todo o mundo, como também era extremamente seguro. Anxiao realizou a verificação da impressão digital da conta no local. Estou ansioso para fazer mais negócios com você. Este é um cartão VIP. Anxiao pegou o cartão de Machiu-Si e o manteve. Promover boas relações com esses negociantes de armas seria útil a longo prazo, já que ele não pretendia permanecer na Divisão 13 para sempre. Na Divisão 13, o diretor de pesquisa encontrou o diretor de inteligência no corredor. Parece que vocês escolheram apoiar um inútil, zombou o diretor de pesquisa. Ele cedeu tão facilmente a um pouco de pressão. Leve meu conselho jogando bem com ele. Por alguma razão,
O diretor de inteligência não ficou enfurecido com as suas palavras. Ele simplesmente sorriu de volta. Boa sorte, ele respondeu claramente enquanto acariciava o diretor de pesquisa no ombro. O diretor de pesquisa estava confuso. Boa sorte. O que você quer dizer? De repente, seu telefone tocou. O chefe da divisão estava procurando por ele. Ele apressadamente se atrapalhou com o escritório do chefe. Chefe, você ligou? Seus planos foram aprovados ontem. A faca retrátil será acreditada em seu departamento. O diretor de pesquisa ficou muito feliz ao ouvir as notícias. Obrigado pela sua confiança, chefe. O chefe riu. Não seja feliz tão cedo. O diretor de pesquisa franziu as sobrancelhas. O que aconteceu? Se for sobre Anxiao, não haverá problema. Não há nada que ele possa fazer. Oh, você pensa assim? Questionou o chefe. O diretor de pesquisa sentiu. Boa. De repente, o chefe pegou uma pasta e jogou no rosto do diretor de pesquisa. Pensar que você abusaria de seu poder de vender a tecnologia da divisão para ganho pessoal. Que decepcionante. Que capítulo 46. O diretor de pesquisa estava confuso. Apressou-se em recolher o documento no chão e, ao passar por ele, começou a tremer. O relatório afirmava que o projeto da faca retrátil vazara e que, naturalmente, o inventor da faca retrátil teria que assumir a responsabilidade por ela. Isso não é culpa minha. Ele gritou. Deve ser aquele pirralho, Anxiao. Ele obviamente está tentando me enquadrar. Todo mundo sabe que a planta pertenceu a ele. Por favor, me ajude a limpar meu nome, chefe. O relatório afirma claramente que o departamento de pesquisa inventou a faca retrátil, respondeu friamente o chefe. É sua responsabilidade. O diretor de pesquisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando percebeu de repente o que estava acontecendo. O alto escalão escolhera fazer o backup de Anxiao. A razão pela qual o veredicto sobre sua proposta foi adiada por tanto tempo foi simplesmente que os superiores desejavam esperar e ver o que Anxiao faria. E Anxiao tinha conseguido tocar todo mundo. Ao vazar a planta, ele perguntava aos superiores, aqui está a desculpa de que você precisa. Você quer me ajudar ou não? Enquanto eles não esperavam que Anxiao fizesse um retorno tão brilhante para enquadrar o departamento de pesquisa, eles estavam mais do que dispostos a ajudá-lo a apaziguá-lo. Afinal, eles queriam continuar tendo sua cooperação. Originalmente, a faca retrátil de Anxiao teria sido exclusiva da Divisão 13, mesmo que isso significasse que ele próprio detinha um monopólio, mas graças à ganância do departamento de pesquisa, a faca retrátil apareceria agora nas mãos de outros também. Enquanto as ações de Anxiao podem ter sido um pouco extremas, os superiores estavam dispostos a ignorar isso. A planta era por direito dele de qualquer maneira. É claro que, se fosse um agente normal, eles sem dúvida o mandariam para a corte marcial e o expulsariam da Divisão 13. Foi a identidade única de Anxiao que os impediu de fazê-lo. A informação que ela possuía era realmente valiosa demais. De qualquer forma, ele ainda não havia saído totalmente da linha. Além disso, era importante mostrar a justiça da divisão para todos. Nesse ponto, o rosto do diretor de pesquisa ficou completamente pálido. Ele lamentou profundamente ter tentado pegar Anxiao. Enquanto o crime em si não era grave a ponto de uma sentença de morte, sua carreira estava essencialmente terminada. Anxiao, seu bastardo! Ele gritou interiormente. Quando as notícias do diretor de pesquisa sendo acusado de vender armas ilegalmente estouraram, todos os agentes da Divisão 13 estavam cheios de descrença. O fato de ele não ter sido sentenciado imediatamente sugeriu que havia mais no incidente do que o olho. Não demorou muito para os agentes juntarem 2 e 2 e chegarem à inacreditável conclusão de que Anxiao havia orquestrado tudo. Anteriormente, eles achavam que Anxiao tinha se mantido quieto devido a desmoronamentos, mas em retrospecto, era simplesmente a calma antes da tempestade. Ele realmente enquadrou o diretor de pesquisa. O fel dele. Mas isso não significa que os superiores estão apoiando-o. O que todos acharam mais difícil de acreditar foi que Anxiao realmente saiu livre. Isso causou muita especulação sobre sua verdadeira identidade surgir. E a pessoa mais feliz em ouvir a notícia não era outra senão Li Yalin, que foi absolvida de todos os olhares estranhos que as pessoas estavam dando aqui devido à sua conexão com o Anxiao. A primeira coisa que ela fez foi procurar Jisusu e se vangloriar na frente dela. No entanto, Jisusu não ficou nem um pouco irritado com ela.
Em vez disso, ela estava mais preocupada com seu recém-encontrado interesse em Anxiao. Quem exatamente é o novo companheiro de equipe de Lin Lin? O diretor de pesquisa só recebeu uma advertência escrita por enquanto e, incapaz de tocar Anxiao, seus homens sofreram o impacto de sua raiva. Claro, Lu Xuan não foi poupado. Em vez de sua promoção prometida, o que ele ganhou foi um rebaixamento para a posição de um funcionário comum. Droga! Amaldiçoou Lu Xuan. Se ele soubesse que as coisas seriam assim, ele teria obedientemente continuado no departamento de logística. Também agora era tarde demais, já que o diretor de logística não estava nem disposto a conceder-lhe uma audiência. Isso é injusto. Porque eles querem proteger Anxiao. Como ele é melhor que eu. Lu Xuan estava cego de raiva. No dia seguinte, Anxiao recebeu a notícia de Feng Jun de que os superiores queriam discutir o assunto de acordo com ele. Finalmente, a chance de Anxiao negociar havia chegado. Anxiao sabia que, no futuro, os linha-duros não voltariam a tomar medidas contra ele. Por isso, provavelmente, foi a única vez em que ele seria capaz de adquirir conhecimentos avançados. Anxiao chegou ao QG com sua máscara como de costume para se encontrar com Feng Jun. Feng Jun levou-o ao escritório do chefe onde 3 pessoas esperavam, o próprio chefe, o diretor de pesquisa e um velho que estava de frente para a janela de vidro. Gui, chefe de defesa estratégica do Star Dragon. Apresentou o chefe. Anxiao apertou os olhos. Era um nome familiar, mas ele não conseguia se lembrar de onde ouvira. Alguém quer ver você, Gui continuou em voz baixa. O velho virou-se e sorriu para Anxiao. As habilidades de atuação de Anxiao imediatamente começaram. Alto, velho homem. O homem alto riu. Deve ser uma surpresa. Quem exatamente é você? Perguntou Anxiao enquanto ele balançava a cabeça inexpressivamente, parecido com a forma como ele agiu de volta na organização germinal. Tudo o que você precisa saber é que eu tenho algum poder na divisão 13. Não fique tão nervoso. Eu já notei você desde então. Você me deu uma impressão bastante favorável. Missão cumprida. Quando Anxiao limpou a confusão do rosto, o homem alto examinou por um segundo antes de dizer lentamente, diga-me, como você quer que esse assunto seja resolvido? Capítulo 47. Eu só quero alguma compensação, Anxiao afirmou calmamente. Não é o dinheiro que você ganhou com a venda da compensação suficiente. O diretor de pesquisa não conseguiu resistir a tirar a boca. Anxiao lançou um olhar para ele. Se não fosse por você tentar roubar minha planta, eu teria conseguido ganhar ainda mais dinheiro. E se você até tentasse pedir gentilmente, eu poderia até tê-lo vendido para a divisão. Mas pergunte a si mesmo, não é mesmo? O diretor de pesquisa não pôde replicar. Que tipo de compensação você quer? Perguntou Gui. Anxiao suspirou e fingiu contemplar por um momento antes de responder. Eu não quero que algo assim aconteça novamente. Isso é certeza. De qualquer forma, mesmo que Anxiao apenas escolhesse vender seus bens em particular, ele ainda estaria vendendo apenas para os próprios agentes da divisão 13. Enquanto a quantidade não seria tanto quanto se fossem produzidos em massa, eles ainda só beneficiariam a divisão. Além disso, e se as plantas mais valiosas acabassem vazando? Continuou Anxiao enquanto esfregava o queixo. Eu quero dar uma olhada no conhecimento mecânico avançado. O homem alto e alto franziu as sobrancelhas. Foi uma coincidência, o Anxiao planejou pedir isso desde o início. O conhecimento avançado de mecânica era altamente secreto no Star Dragon e só acessível com nível 5 ou superior. No Galaxy, o requisito equivalente era uma reputação honrada. Cada uma das 6 nações e a organização germinal possuíam diferentes tipos de conhecimento avançado, mas somente os mais confiáveis e merecedores teriam a chance de obtê-los. Embora Anxiao parecesse calmo e firme do lado de fora, ele estava extremamente nervoso. Tal pedido seria normalmente impossível de perguntar. Agora, tudo dependia do homem alto e velho. Por que conhecimento avançado? Apenas curioso. Depois de 5 minutos de silêncio tenso, o homem alto e velho se decidiu. Quando ele olhou profundamente nos olhos de Anxiao, ele lentamente falou, tudo bem, eu vou permitir isso. Anxiao foi imediatamente superado com alívio e alegria, mas ele reprimiu suas emoções. De repente, o diretor de pesquisa interrompeu, aguente firme. O conhecimento avançado requer uma autorização de nível 5. Isso é contra as regras. A boca de Anxiao se contorceu.
Se este bastardo se atreve a estragar meus planos, eu vou vencê-lo. O que você sugere então? Gui perguntou infeliz. Regras são regras. Embora você, Sênior, esteja bem com isso, eu dificilmente acho que os outros concordarão. O homem alto sorriu. Você está me ameaçando? Eu não ousaria, respondeu o diretor de pesquisa com naturalidade. Havia 2 níveis de hierarquia na divisão 13. Além dos 13 chefes de seção, existia um comitê superior composto pelo próprio chefe e outros oficiais de alto escalão que exerciam enorme influência no Star Dragon. O homem alto e velho não era outro senão um dos membros mais graduados, e ele era o líder dos conservadores. Naturalmente, os linha-duros tinham um patrocinador igualmente poderoso, motivo pelo qual o pesquisador se atreveu a falar. Só a minha palavra será suficiente, declarou o velho alto, claramente. A cabeça de pesquisa rangeu os dentes. De repente, seus olhos se iluminaram. Então, sugiro conceder-lhe apenas meia hora de navegação. Ele nem sequer tem a devida autorização de qualquer maneira. Gui e o homem alto trocaram olhares. Esta foi uma boa sugestão. Além disso, o próprio Anchial só pedira para dar uma olhada. Nós vamos te dar uma hora, declarou Gui. O chefe de pesquisa se alegrou secretamente. Mesmo uma hora não seria tempo suficiente para examinar um terço do conhecimento avançado. No fundo, no entanto, Anchial estava rindo. Uma hora. Veja-me levar 1 minuto com meus pontos de talento. Ele teve que morder o lábio para se impedir de sorrir. Acalme-se, calmo. O conhecimento avançado foi protegido com uma criptografia multicamadas extremamente segura. O código para desbloqueá-lo foi uma série combinada de mais de 100 sequências de 48 dígitos que foram atualizadas constantemente. O conteúdo em si só pode ser navegado usando um terminal especial. Anchial foi trazido por Gui para pegar um elevador para um porão secreto. Quando as portas do elevador se abriram, Anchial foi saudado pela visão de um corredor metálico iluminado por toda parte, com câmeras de vigilância de cada lado. Enquanto não havia guardas, o corredor estava cheio de detectores de metal e lasers vermelhos, e havia armas escondidas atrás das paredes. Eles seriam ativados automaticamente após a entrada não autorizada. Era uma fortaleza por direito próprio. Quanto vocês gastaram neste corredor? Alguns bilhões, Gui respondeu calmamente. Anchial soltou um bufo suave. O terminal era o computador mais avançado do Star Dragon. A quantidade de dados que poderia processar em apenas 1 segundo pode sobrecarregar um computador comum. Continha todos os principais segredos do país. Anchial adivinhou que, mesmo que ele maximizasse seu talento computing, não seria suficiente invadir o firewall do terminal. Foram necessários 5 minutos inteiros para atravessar todo o corredor e, quando se aproximaram do final, uma sala esférica apareceu na vista de Anchial. Uma passagem transparente ligava o corredor ao centro da esfera, onde uma tela podia ser vista. Havia também um painel conectado com um mouse e um teclado. Esta foi a interface do terminal. Quando entraram na sala, Anchial notou que havia inúmeras fibras ópticas e peças avançadas de computador colocadas dentro do vidro. A sala inteira era na verdade o terminal. Anchial, no entanto, não ficou impressionado. Por que o ar aqui está tão viciado? Vocês esqueceram a ventilação ou algo assim? O olho de Gui se contraiu. Ele se acalmou e respondeu, essa é a interface. As preparações foram feitas. Você não será capaz de acessar qualquer outra informação além do conhecimento avançado. Por uma questão de protocolo, vou lembrar-lhe que estaremos assistindo e é melhor você não tentar nada engraçado. Entendi, não vou te fazer rir. Anchial assentiu e começou a caminhar até o painel. O terminal levou-o para uma pesquisa de entrada, então ele digitou conhecimento de avanço, e vários resultados apareceram na tela. SPER Advanced Knowledge, DNA em nível de energia reforçado, SPER Conhecimento avançado, DNA controle fortalecido, conhecimento avançado pugilista, explosão por ondas de choque, conhecimento avançado pugilista, Wave Control, capítulo 48 no Galaxy. As árvores de talento foram nomeadas ligeiramente diferentes para cada classe. Árvore de conhecimento de mecânica para máquinas, árvore de domínio Ki, para pugilistas, árvore de DNA para Spers, árvore de conhecimento mágico para magos e árvore de habilidades psíquicas para videntes. Os pugilistas se concentravam na força e no combate e praticavam a arte do Ki.
Algumas de suas habilidades incluíam Energy Boost, que é autoexplicativo, e o Avedage, que permitia a fuga instantânea de ataques. Embora os pugilistas em todo o universo praticassem e empregassem diferentes tipos de ensinamentos e técnicas, todos eles estavam centrados no uso do Ki. Os Spears eram muito mais singulares, pois cada um deles possuía diferentes tipos de poderes sobrenaturais. A força de um Spear foi determinada pelo crescimento do DNA através do nivelamento de seus talentos. Seu controle sobre seus poderes aumentaria, poder, velocidade, controle, etc. Por exemplo, Magneto, quando ele era jovem, só podia exercer controle sobre pequenos objetos como moedas. No entanto, à medida que os seus poderes se desenvolveram, ele conseguiu movimentar estádios inteiros e até mesmo controlar o campo magnético da Terra. Com tempo suficiente, pode-se dizer que o potencial de um Spear é ilimitado. Naturalmente, dois Spears com a mesma superpotência podem não necessariamente usá-los da mesma maneira. Por exemplo, nem todos os usuários de eletricidade seriam capazes de imitar os talentos e aplicações de manipulação de eletricidade uns dos outros. Até certo ponto, no Galaxy, cada jogador tinha que escolher especializar a tela antes de Anxial se acender. Conhecimento avançado em mecânica, composição avançada de material. Isso é conhecimento de armamento. Embora parecesse que havia apenas um pedaço de conhecimento avançado adequado para a mecânica disponível, Anxial estava feliz o suficiente para tê-lo. Agora, ninguém no Star Dragon será capaz de me impedir. Anxial pressionou entrar sem hesitação. Imediatamente, colunas de textos e diagramas complexos apareceram na tela. Conhecimento avançado detectado. Composição avançada de material. Use 2 pontos de talento para aprender. SN sim. Anxial começou a ficar tonto quando todo o conhecimento na tela começou a transmitir em seu cérebro. Aprendizado em andamento. Não cancele. 1%. 12%. 37%. Embora todo o processo demorasse apenas alguns segundos, pareceu muito mais longo a Anxial. De repente, Anxial jogou a cabeça para trás. O upload foi concluído com sucesso. Sucesso. Você aprendeu Advanced Material Composition, desbloqueando talentos avançados de Weaponry, LV. 20 Missão de avanço do mecânico de noviço completa. Agora você pode escolher um dos seguintes 3 avanços: Cannon Master, Technician War Machine. Esses foram os 3 caminhos disponíveis para a mecânica, e escolher um foi uma decisão irreversível. Cannon Masters especializados em bombardeio de longa distância e artilharia pesada. Em níveis mais altos, eles possuíam poder de fogo assustador. Era comumente conhecido no Galaxy que a chave para ganhar ou perder contra os Cannon Masters estava no alcance. Se o Cannon Master inimigo estiver a 100 metros, não hesite em recarregá-lo. No entanto, se ele estiver a mais de 1000 metros de distância, seria prudente proceder com cautela. Se ele estiver a 3000 metros de distância, isso não será o fim do mundo ainda, mas qualquer boa sorte, amigo. War Machines, por outro lado, empregavam armas de combate tecnologicamente avançadas para lutar a curta distância. De bioarmadura até nos móveis, havia muitas maneiras de War Machines saciar sua sede de combate corpo a corpo. No entanto, quando comparado ao técnico, ambos os caminhos se afastaram da verdadeira essência de uma invenção mecânica. Mais de 80% dos blueprints eram exclusivos para os técnicos, portanto, a escolha de um dos caminhos significaria perder a capacidade de criar muitos equipamentos e máquinas de nível superior. O trade-off era que eles eram superiores aos técnicos em combate e, para a maioria, mais divertidos de jogar. Afinal, a maioria das pessoas considerava as aulas de manufatura chatas. Os técnicos sempre foram a classe menos popular, até versão 3.0. No Galaxy, Anxial havia ocupado um técnico, preferindo-os aos outros 2 caminhos, então ele já havia estabelecido sua mente no caminho do técnico desde o início. Parabéns! Você conseguiu avançar na classe. Anxial podia sentir um poder invisível e misterioso envolvendo seu corpo. Você agora é um técnico, ele vê. 1. Mais 30 STR, mais 1 Dex, mais 1 END, mais 13 INT. 3 pontos de atributos recebidos. 1 ponto de talento ganho. Você completou o primeiro avanço. O aumento de estatísticas de resistência aumentou,
1 resistência 15 HP max 1 resistência 18 vigor. Embora do começo ao fim nada parecesse ter acontecido aos olhos de Gu e dos outros, mudanças incríveis ocorreram dentro do corpo de An Xiao. No momento, o poder misterioso que o envolvia não apenas lhe garantia poder, mas também despertava a energia adormecida que jazia dentro de suas próprias células, fazendo-a ressoar. De repente, a interface se iluminou. Você ganhou energia Affinity, metal. Você adquiriu uma nova habilidade, presença de mente. Você aprendeu técnica de treinamento de energia. Você aprendeu afinidade, mecânica intermediária. Você aprendeu Blueprint, especial Platinum Alloy. Quando o processo terminou, An Xiao sentiu como se seu corpo tivesse sido totalmente remodelado. Agora ele podia ver com clareza impressionante as minúsculas partículas de poeira no teclado, e até mesmo o zumbido anteriormente imperceptível da corrente que corria pela sala de esfera de vidro agora era claramente audível para ele. Eu fiz isso. An Xiao trouxe a aba de informações do personagem. Sublinhado nome, An Xiao raça, humana, baseada em carbono, modelo, NPC, contagem regressiva de lançamento, 138 dias. 3 horas e 51 minutos, nível, 21 experiência, 181.000 classe principal, LV. 10 mecânico de noviço LV. 1 aprendiz técnico, 0,50.000, saúde, 670 vigor, 854 atributos, 31 STR, 18 Dex, 38 END, 32 INT, 1 MIS. 5 graus Celsius. H.A. 1 look. S. Estatístico, S. Não atribuído, S. 3 energia, 160, nível 3, sublinhado novo, tipo de energia, Magnetic, dá um bônus à afinidade de maquinário LV. 1, 10 de energia, STR mais 1, Dex, mais 1, Fim mais 1, INT mais 1, máximo de vigor mais 20, dano, maquinário. Mais 1%, velocidade de artesanato mais 1% LV. 2, 50 de energia, STR mais 3, Dex, mais 2, Fim mais 3, INT mais 1, máximo de, vigor mais 50, dano, maquinário, mais 2%, velocidade de artesanato mais 2% LV. 3, 100 de energia, STR mais 3, Dex, mais 3, Fim mais 5, INT mais 2, vigor máximo mais 100, dano, maquinário, mais 3%, velocidade de artesanato mais 3% nível de energia, 98 a 104 nota, classe sobre-humana, você finalmente deu o primeiro passo da transcendência. Não fique muito cheio de si mesmo, ainda há um longo caminho pela frente, sublinhado especializações, IG Focus, Lesser Mental Resistance, Hardworker, novo, presença da mente. Mais 5 INT sublinhado habilidades de classe, afinidade básica de máquinas LV.5, manutenção básica LV. 10, aprimoramento básico LV. 10, refinação básica LV. 1, sobrecarga LV. 1 projeto, planadores Andorinha Celeste LV. 1 projeto, membro protético LV. 1 projeto, braço mecânico leve LV. 1 projeto, rover LV. 1 projeto, autoexplosivo LV.3 projeto, faca retrátil LV. 2, novo, afinidade mecânica intermediária LV. 1, mais 2% de produção, mais 2% de velocidade de produção, novo, Strafe LV. 1, custo, 3 energia, 15 de vigor. Cooldown, 12S por 2 segundos, permite o movimento instantâneo dentro de um raio de 3 metros. Concede 15% de velocidade de disparo de bônus, pela duração da habilidade. Só pode ser usado quando equipado com uma arma. Esta habilidade pode ser ativada mesmo se você estiver na sua última bala. Novo, Blueprint, Liga de Platina Grau, verde. Este material é feito com tecnologia avançada. Tem alta ductilidade e é adequado para fazer armaduras e várias máquinas. Requisito de fabricação, refino básico LV. 5 sublinhado outras, habilidades, combate básico LV. 10, mais 10% de dano, Baranded, mais 2 STR, mais 1 END tiro básico LV. 8, mais 8% precisão, a distância, grappling LV. 5, mais 7% conter,
corpo a corpo, mais 10% de dano, Band-Aid, objetivo preciso LV. 1, mais 3% precisão, combate à distância, mais 2% taxa crítica, combate à distância, combate especial de operações LV. 1, mais 6% de velocidade crítica, corpo a corpo, mais 4% de dano, Band-Aid, roubar LV. 1, novo, técnica de treino de energia, mais 10 de energia, 0,80 vezes, cada uso custa 800 de experiência e 500 de resistência, sublinhado pontos de talentos, 16 árvore de talento de classe sublinhando armamento montagem básica LV. 1, 01, engenharia mecânica básica LV. 2, 01, biônica básica LV. 2, 01, conhecimento básico de armamento LV. 1, 01, conhecimento material básico LV. 1, 01, novo, composição avançada de material LV. 1, 02, 14 talentos não aprendidos, sublinhado energia, 20 talentos não aprendidos, sublinhado manipulação, 20 talentos não aprendidos, sublinhado reputações, organização germinal, odiada -1000, Star Dragon SD e divisão 13, neutro, 300.000, clearance level 1 legenda, 0 capítulo 49180.000 de experiência 45.000 da missão da Aranha Negra, e o resto se acumulou principalmente nos esforços de Anxiao em incansavelmente criar facas retráteis e pistola de explosivos altamente explosivos. Atualmente, ambas as plantas estavam em LV 2 e LV 3 respectivamente. Como eram baratos e fáceis de criar, eram muito mais fáceis de subir de nível em contraste com outros projetos como Lightweight Mesh Arm, ou Rover. 1 mês se passou desde que Anxiao chegou à capital ocidental. Desde então, Anxiao ganhou uma quantia total de 200.000, o que equivale a 1/3 do que ele havia ganho em seus 6 meses com a Germinal Organization. Agora, com mais de $1.500.000 em sua posse, as finanças eram a menor preocupação de Anxiao. O avanço de primeira classe foi o maior trocador de jogo, pois concedeu ao jogador um atributo de energia. Anxiao pressionou levemente o polegar em direção ao seu dedo indicador. Assim que ele fez isso, seu índice foi envolvido por um tipo de ar invisível. Parecia semelhante a uma corrente fraca, e Anxiao podia perceber que era magnetismo. O magnetismo era um dos atributos que um mecânico poderia especializar-se. Combate sábio não era tão poderoso quanto os atributos destrutivos do fogo ou do relâmpago. Em vez disso, seu principal uso foi o fortalecimento da afinidade de máquinas de um mecânico. Isso acabaria por permitir a elaboração automatizada. Atributos de energia não se limitaram apenas aos elementos naturais. Em vez disso, eles poderiam ser considerados mais como conceitos de como cada classe usa energia. Por exemplo, o atributo de energia para Psychics é Spirit. Além disso, os atributos de energia também podem ser nutridos e modificados. Por exemplo, um pugilista que cultivasse várias técnicas seria capaz de captar a velocidade do vento, o poder do fogo ou a dureza do ferro, etc. Abstract Thinking e Intermediate Machinery Affinity eram autoexplicativos, enquanto Strafe era uma habilidade defensiva ativa. Se Anxiao tivesse escolhido o caminho do Cannon Master, ele teria ganho 3 novas habilidades. No entanto, ele só ganhou Strafe, uma habilidade defensiva. Anxiao não era de modo algum covarde que não ousava enfrentar o inimigo de frente, mas preferia de fato uma habilidade de dupla natureza como essa, que poderia ser usada tanto ofensivamente quanto defensivamente para outros que fossem chamativos de alto dano. Além disso, ganhar munição ilimitada, mesmo que temporária, pode ser útil. Técnica de treinamento de energia foi uma habilidade comum adquirida após o primeiro avanço. Era um tipo especial de habilidade de crescimento que não tinha um sistema de níveis. Em vez disso, seus efeitos poderiam ser melhorados através do uso repetido prática que gastou experiência, e cada uso aumentou a energia do personagem, até o limite de uso definido da habilidade. O atributo energia do usuário desempenhou um papel importante na eficácia do treinamento. A maioria das técnicas de treinamento relacionadas à energia utilizava esse sistema de crescimento. A energia era de fato parte integrante dos super-humanos. Em grande parte, decidia o nível e o nível de poder de um personagem. Os primeiros níveis de fases de energia são os seguintes: LV
1 a 10 LV. 2 a 50 LV. 3 a 100 LV. 4 a 200 LV. 5 a 400 LV. 6 a 1000. Não só alcançando o próximo nível de energia confere aos jogadores estatísticas de bônus, mas também há benefícios extras que podem ser desbloqueados ao atingir certos níveis. LV. Eu era o ponto de referência, e enquanto ele era apenas LV 30, seu nível de energia já havia atingido 500 ou cerca de 5 vezes mais que o de Anxiao. Uma das razões para isso foi o sistema Energy Training Technique. O Platinum Alloy era um novo modelo de material adquirido através da Advanced Material Composition. A lignência era de cor verde, e era bem adequada para fazer armaduras devido à sua robustez. Sua exigência de elaboração era LV 5 refino de novatos. Das 180 mil experiências em mãos, Anxiao decidiu gastar 25 mil para alcançar o LV 10 agente. Isto deu-lhe um número de estatísticas mais 2 STR, mais 2 Dex, mais 3 END, mais 1 graus Celsius.H.A, bem como um ponto de talento e um ponto de stat atribuível. Sublinhado o avanço detectado. Excluir classe, civil. SN. A classe, civil, era simplesmente uma das classes iniciais para novos personagens. Funcionou como uma classe tutorial que poderia ser deletada no primeiro avanço. A experiência que um jogador colocaria na classe civil seria reembolsada após a exclusão, a menos que o jogador que desconhecesse o tivesse cedido. Exclua, eu acho, murmurou Anxiao para si mesmo. Não havia nada a perder com a exclusão. A classe civil subsequentemente desapareceu da janela de informações, deixando-a refletir apenas um nível máximo, agente, assim como o nível de 21 caracteres de Anxiao. Em seguida, Anxiao introduziu outros 45 mil pontos de experiência para aumentar tiro básico, para LV 10, que lhe deu 10% de precisão, mais 2 Dex e outro ponto de talento. Resumindo, Anxiao tinha acabado de gastar 70 mil pontos de experiência, mas ele ainda precisava economizar 64 mil para o Energy Training Technique, deixando-o com me dê um segundo. 47 mil mais pontos de experiência. Eu vou mantê-los por agora, murmurou Anxiao, lamentando a rapidez com que os pontos de experiência desapareceram. Felizmente para ele, ainda havia pólvora de alto explosivo que ele estava acumulando. Isso garantiria um fluxo constante de experiência pela frente. Quando o tempo acabou, Gui prontamente levou Anxiao de volta ao andar de cima, onde Feng Jun estivera esperando. De repente, Anxiao lembrou de algo. Ah, certo. Ouvi dizer que foi um cara chamado Korat que provocou esse incidente. Ajude-me a divulgar que não vou vender nada para essa pessoa. Feng Jun fez uma careta. Você acha que eu sou um mensageiro ou algo assim? Anxiao levantou uma sobrancelha. Você não é? Feng Jun abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Tudo bem, ele gemeu. Ele diz que está na lista negra de mim? Korat riu friamente, aparentemente inabalado. O tempo todo, ele só estava preocupado com ganhos pessoais, e ele não viu como Anxiao poderia representar uma ameaça para ele. Com a resolução do incidente, Anxiao retornou à oficina, onde 3 dias transcorreram pacificamente. Tendo acabado de avançar, Anxiao passou o tempo se adaptando a seu corpo recém-atualizado. Com a experiência de sua vida passada, ele rapidamente entrou em sincronia e começou a treinar com a técnica de treinamento de energia. Cada treinamento expendeu pontos de experiência, bem como resistência. Como a taxa de recuperação de resistência era limitada, e Anxiao tinha que continuar com a fabricação, ele só podia treinar até 2 vezes por dia. Sublinhando, você treinou com técnica de treinamento de energia, 1 vez. Maestria, 81% vigor, mais 3 eficácia do treinamento dependia do status principal da classe. A estatística principal para a mecânica era INT, então ele dedicou 4 pontos não designados em INT, aumentando seu total para 36. Anteriormente, Anxiao precisou colocar alguns pontos em STR e END, mas isso foi apenas para o propósito de escapar da instalação germinativa. De agora em diante, ele poderia se concentrar apenas na INT e a eficácia da
Técnica de treinamento em energia, foi dividida em 3 etapas, mais um vigor por menos de 40% de maestria mais 2 vigor para 40% menos 80% mastery mais 3 vigor para 80% e acima de maestria. Anxiao estava certo no estágio 3. Como Anxiao não tinha outra saída para vender a faca retrátil por enquanto, e alguns dias já haviam se passado, ele sentiu que estava na hora de liberar a pólvora. Até agora, ele produziu milhares de balas. Ele estava prestes a tocar Li Yalin quando Elo bateu nele. O líder está fora do hospital. Ele nos ligou. Anxiao se viu o último a chegar na sala de reuniões da equipe de operações secretas, onde, além do trio, estava outro homem. O rosto do homem era extremamente quadrado e ele parecia justo e severo. Ele parecia extremamente confiável e atualmente tinha os lábios franzidos. Então, você é Anxiao? Os olhos do líder da equipe estavam cheios de infelicidade e cautela quando ele examinou Anxiao. Anxiao foi pego de surpresa por ele. De repente, Li Yao puxou sua manga e murmurou para ele: ele tem a palavra final em quem pode participar de operações secretas, mas desde que seu caso foi especial, e você teve a aprovação dos superiores sem passar por ele, ele é um bitunhapi. Mas não se preocupe, o líder pode ser rigoroso, mas ele não é uma pessoa ruim. Isso explicava as coisas. Anxiao teve um segundo choque quando se virou para olhar para Li Yao. O corpo inteiro de Li Yao estava envolto em bandagens, e ele parecia muito com um bolinho de arroz gigante, com apenas os olhos e a boca revelados. Era um estado extremamente lamentável. Quem te bateu? Perguntou um perplexo Anxiao. De repente, Li Yalin tossiu. Li Yao parecia estar prestes a dizer algo, mas mudou de ideia. Eu caí. Anxiao deu-lhe um olhar estranho. Seus ferimentos foram tão sérios. Se ele realmente caiu, ele deve ter feito o desafio de cair uma centena de vezes se você é um homem. Deixe-me apresentar-me, interrompeu o líder. Eu sou o líder da equipe, Zhang Wei, ele introduziu, chocando Anxiao pela terceira vez. Quão casual é o senso de nomeação de seus pais, eu acho que apenas Sikyo e Fan podem ser piores. A resposta de Anxiao, por algum motivo, fez com que Zhang Wei parecesse confuso. Você conhece Ifan dos assuntos militares de Aixia? No meio do caminho eu quero dizer, eu trabalhei com ele algumas vezes no albergue. Céus! Existe realmente alguém com um nome tão piedoso? A classificação desse cara deve ser S+. De qualquer forma, continuou Zhang Wei severamente. Com a sua inclusão, nossa equipe está de volta a ser uma célula de 5 homens. Embora sua posição esteja no backline, eu ainda tenho que dizer isto, como seu background é um mistério completo, e eu não confio em sua habilidade ainda, eu vai continuar a observá-lo por enquanto. Eu não me importo se é algum agente de alto nível que te designou aqui. Se você não atender às minhas expectativas, eu vou expulsá-lo do time. Capítulo 50. A pálpebra de Anxiao se contraiu. De fato, a confiança demorou a ser estabelecida. Zhang Wei poderia ter sido contundente, mas ele estava, sem dúvida, simplesmente atuando como um líder responsável. Naturalmente, Anxiao não ficou ofendido. No entanto, as chances de ele ser expulso eram inexistentes. Depois de tudo, os altos escalões decidiram as coisas. O próprio Zhang Wei compreendeu esse fato, mas, como líder de um esquadrão, ele não podia aceitar imediatamente alguém cujo histórico era um completo mistério. Os superiores não lhe haviam fornecido nenhuma informação sobre Anxiao. Além disso, aos seus olhos, Anxiao ainda era novo, e permaneceu para ser visto se ele fosse verdadeiramente capaz. Em seu campo de trabalho, o menor erro poderia resultar nas consequências mais graves, de modo que ser designado para um novo sujeito, de repente, não era motivo de riso. Claro, não foi que Zhang Wei menosprezou os novatos. No entanto, ele acreditava que qualquer novo agente deveria passar por 2 ou 3 anos de treinamento antes de ganhar o direito de ser considerado para operações secretas. Quem diabos jogou esse cara para nós? Eles acham que somos babás. Eles estão levando isso muito devagar. Malditos todos. Enquanto Zhang Wei continuava a examinar Anxiao, ele decidiu ignorar as repercussões e chutar Anxiao para outro time se ele não conseguisse entrar em campo com o time. Enquanto isso, Anxiao não sabia o que estava passando pela sua cabeça, mas descobriu que os olhos de Zhang Wei estavam lentamente se enchendo de animosidade. De repente, o laptop de Li Yao piscou, levando-o a girar o pescoço com muito esforço.
Sua expressão mudou quando ele gritou: há uma missão urgente. Eles querem que partamos agora. Detalhes? Perguntou Zhang Wei severamente. A equipe de Ma Qingyang foi emboscada durante sua missão de assaltar uma base germinal. Os superiores querem que nós forneçamos assistência imediatamente. Eles nos preencherão no avião. Assaltando uma base germinal? Perguntou An Xiao. Ele podia adivinhar o que ocorrera, tendo anteriormente dado informações sobre a divisão 3 em 3 de suas bases. Todas as 3 bases estavam situadas dentro do território Star Dragon, motivo pelo qual Star Dragon conseguiu mobilizar imediatamente suas tropas para destruir 2 delas. A destruição dessas 2 bases aumentou a taxa de progresso das conquistas de An Xiao para 2,0%. No entanto, o Geminal não era nenhum tolo e tinha claramente previsto que a terceira base seria atacada também. Eles tinham claramente estabelecido uma armadilha. Zhang Wei prontamente se dirigiu para a porta. Quando ele passou An Xiao, ele parou por um momento e franziu a testa antes de instruir: Liao, você vai ficar para trás para prestar apoio. An Xiao, você é novo. Então esta é uma boa chance para você. Fique com Liao e aprenda bem, se você quiser se tornar útil. Liao estava prestes a dizer alguma coisa, mas ele hesitou. An Xiao sorriu e simplesmente respondeu: tudo bem. Como Zhang Wei não participou da missão Black Spider e só recebeu uma descrição florida dos eventos de Li Yalin, ele não confiava na habilidade de An Xiao ainda. An Xiao suspirou, internamente. Ele entendeu bem isso. An Xiao ponderou por um momento antes de segurar Li Yalin de volta para passar suas 4 revistas de munição IG Explosive. Considere isso como um presente de um amigo. Os olhos de Li Yalin se iluminaram ao vê-los. Esta é a sua nova invenção? An Xiao riu. Não desperdice eles, eles podem começar um incêndio. Você desencadeou a missão e classe, resgate, descrição da missão, fornecer assistência à equipe de operações secretas sendo perseguida pelo inimigo. Seu papel é ajudar seus companheiros de equipe a completar essa missão. Requisito da missão: resgatar com sucesso a equipe de Ma Qingyang. Recompensas da missão: 8.000 experiência. Recompensas de bônus: nenhuma. 8.000 apenas de experiência, lamentou An Xiao. Adequado para um suporte de backline, eu acho. Irmã, disse Liao. Líder não é particularmente contra você ou qualquer coisa assim, então não se preocupe com isso. Eu sei, respondeu An Xiao casualmente, o que aliviou as preocupações de Liao. Ele então rapidamente apareceu em 3 laptops e trabalhou para eles para ajustar os feeds de vídeo e áudio. A partir da filmagem em primeira pessoa na tela, eles puderam ver que o trio já havia embarcado na aeronave. Abaixo do QG havia uma ferrovia especial usada para transportar rapidamente agentes e funcionários para um local de pouso. No jato seguiu-se outra equipe de 12 agentes secretos e, no caminho, An Xiao, Li Yalin e Liao conversaram, enquanto Zhang Wei e Lambert fecharam os olhos em descanso. 1 hora depois, o jato chegou ao seu destino. Era um deserto frio, cheio de longos trechos de dunas, e um sol brilhante e abrasador pairava no céu azul, cujo calor intenso fazia o ar brilhar e o chão ferver. Em contato com a areia, as botas dos agentes exalavam instantaneamente um cheiro de queimado. Chegamos, relatou Zhang Wei em voz profunda. O trio estava totalmente equipado. Li Yalin, ainda com aquele moletom amarelo e uma roupa preta, tinha uma faca retrátil na cintura e uma bolsa preta nas costas que continha o braço mecha leve. Lambert carregava 10 adagas retráteis modificadas e um imenso rifle de grande calibre, e Zhang Wei, cujo equipamento deu até mesmo An Xiao um choque. Foi um terno de armadura. Todo o corpo de Zhang Wei estava coberto por uma armadura acinzentada que avestou algumas cicatrizes de batalha. O capacete teria se encaixado bem na Idade Média, e só tinha aberturas para visão, mas os braços foram modificados e encaixados em 2 metralhadoras de cano espesso. O cinto de munição estava escondido dentro do amor, mas a câmara de recarga estava localizada perto das coxas. Na parte de trás do traje estava pendurado um escudo hexagonal de aço, que lembrava uma tartaruga, e no geral, o fato fez com que Zhang Wei parecesse um enorme e incomparavelmente pesado pedaço de ferro projetado para o show. Isso estimulou o interesse de An Xiao. Este é o protótipo do Combatante Armored Suite, um dos poucos naipes disponíveis na versão 1.0. Como as 6 nações possuíam diferentes tipos de conhecimento avançado, os ternos que eles projetaram diferiram um do outro.
Teseu foi a nação que iniciou o desenvolvimento do traje blindado e, em algum momento após o lançamento do jogo, eles fizeram o Combatante Armored Suite, um mini dispositivo móvel modular, o primeiro de seu tipo no planeta Aquamarine. No momento, provavelmente ainda estava em desenvolvimento, mas, embora o que Zangwei estava usando fosse apenas um protótipo, Anxiao se perguntou como a Divisão 13 poderia adquirir a tecnologia teseusiana. No Galaxy, jogadores que foram exaltados com Teseu poderiam comprar o Combatante Armored Suite deles. Eles eram extremamente caros, e até mesmo a manutenção de rotina e os reparos custavam bem mais de dezenas de milhares. Não era algo que a maioria dos jogadores pudesse pagar. Como suporte de Bakuline, o dever de Anxiao incluía a manutenção de equipamentos, então o traje blindado de Zangwei provavelmente também cairia em seu poder. Sem medidas de criptografia em vigor, os técnicos foram capazes de reverter projetos de engenharia. Se o técnico já possuísse o conhecimento requerido, ele tornaria o processo mais rápido, mas mesmo sem nenhum, ainda era possível fazer engenharia reversa de uma peça de maquinaria ou tecnologia, apenas que levaria muito mais tempo e exigiria uma quantidade astronomicamente maior de experiência. Além disso, os resultados costumam aparecer como incompletos. O conhecimento necessário para elaborar o Combatante Armored Suite era um conhecimento avançado de armamento possuído por Teseu. Anxiao mordeu o dedo. Se ele pudesse fazer engenharia reversa dos planos do traje blindado, então, mesmo que incompletos, eles ainda lhe forneceriam um novo meio de combate e aumentariam seu poder de combate. No entanto, quando ele pensou em como poderia gastar melhor a experiência em outras plantas mais valiosas e úteis em sua memória, desistiu da ideia. Liao falou no interfone. A equipe de Making está a cerca de 13 quilômetros de distância. Há 15 carros blindados e um helicóptero Black Harrier em perseguição. O ponto de encontro é uma colina a 3 quilômetros de distância. O objetivo será desacelerar o inimigo e ligar-se a Making. O esquadrão de Yang não envolve o inimigo excessivamente. Já enviei as coordenadas. Agora, prepare-se. Suas instruções eram claras, como convinha a um defensor da linha de fundo, funcionando como um terceiro olho para fornecer coordenação precisa e conselhos táticos. O trio e a equipe de campo chegaram rapidamente ao morro, onde esperavam o inimigo. Logo depois, o som dos motores começou a se aproximar, e nas vastas planícies do deserto apareceu um único veículo sendo perseguido por mais de uma dúzia de outros. O som do tiroteio era incessante, e atrás do carro em fuga havia uma trilha contínua de fumaça e explosões. A bordo não eram outros senão o esquadrão de Making Yang. Pronto, ordenou Zangwei severamente enquanto esperava, atentamente os veículos germinais chegarem ao alcance. Fogo. De repente, de trás da colina, uma chuva de metal denso o suficiente para cobrir o céu desceu sobre os surpreendidos agentes germinais. As balas tocavam e batiam sem parar enquanto acertavam os veículos blindados. Após a súbita emboscada, o primeiro veículo da Germinal girou imediatamente para evitar golpes diretos, quase virando, quando derrapou.